Olá, pessoal. Bom dia. Hoje é sábado, 19 de setembro de 2020. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Gustavo Moreira. Eu sou vice-presidente aqui da CFA Society Brasil e é uma honra ser um dos responsáveis, junto com a Luana, junto com o Everton, coordenar aqui o CFA Research Challenge Brasil. Eu gosto muito desse projeto, é um projeto muito especial que eu trato com muito carinho. E é um dos maiores projetos nossos aqui no Brasil e um dos maiores, é o segundo maior CFA Research Challenge do mundo. Então, assim, é um privilégio estar aqui com vocês. E toda essa exposição que o Challenge está criando está permitindo a gente atrair empresas de interesse, empresa muito interessante como a Tenda, atualmente, e também essa parceria que a gente fez com a XP. Tá? Eu vou falar durante aqui 5 minutos, rapidamente. Depois eu vou passar a palavra para o Luiz Custaino, para o Bruno Souza, que são da Tenda, que vão fazer a apresentação sobre a Tenda. Essa apresentação vai durar cerca de 30 a 40 minutos e depois a gente abre para perguntas e respostas. Tá? Para as perguntas e respostas, vocês podem mandar uma pergunta diretamente para mim ou coloca direto no chat aberto, que eu vou ler e vou endereçar para o Luiz e para o Bruno. Tá? E algumas mensagens, as equipes que ainda não se inscreveram, eu vou sugerir, vou falar para vocês se inscreverem logo, tá? Para a gente poder distribuir os mentores, né? Que são pessoas muito importantes, são os tutores, né? São essenciais para vocês fazerem um relatório bastante relevante, profundo, tá? Lembrando que o último dia para registro é dia 26 de setembro. Caso vocês precisem de mais alguns dias, vocês me avisem, mas vamos tentar fechar até o dia 26 de setembro. Quem tiver dúvida sobre como se inscrever, entra no nosso site, cfasociety.org.br e clica lá em Research Challenge. Tem um arquivinho que chama Kit do Participante. O Kit do Participante tem todas essas informações que vocês precisam saber. Tá? Lembrando que as equipes têm de 3 a 5 alunos, os alunos precisam estar matriculados na sua universidade, na sua instituição de ensino, e esses alunos podem ser de cursos distintos. Tá? Você pode ter um aluno de economia, um de administração e um do mestrado de filosofia, não tem o menor problema. Tá? A inscrição é feita pelo professor, depois dos alunos e dos professores criarem um login. Tá? Esse passo a passo está bem claro ali no kit do participante. Lembro que dia 27 de setembro é o último dia para vocês mandarem 3 perguntas que vão ser endereçadas para o Luiz e para o Bruno. Tá? As perguntas vocês vão mandar para o e-mail researchchallenge, com 2 L's, @cfasociety.org.br. Vocês mandam para nós organizamos e a gente repassa para a empresa. E a empresa devolve para nós e a gente vai devolver para vocês só as 3 perguntas que vocês fizeram. Tá? No dia 28 é dia da entrega do relatório final, tá? Às 23h59, vocês mandam para o e-mail researchchallenge@cfasociety.org.br. Mais algumas coisas, mais alguns temas interessantes. A gente, dentro da nossa parceria com a XP, a gente organizou 3 eventos para vocês. Vai ser um evento sobre como escrever um relatório de research, o que é importante, como se diferenciar, como que é um processo de análise. Quem vai ministrar isso vai ser, inclusive, vai ser uma funcionária da XP, e inclusive ela foi vencedora do Research Challenge, participou da equipe vencedora do Research Challenge há 4 anos atrás. Ela vai poder passar uma experiência bastante relevante para vocês para aprimorar o processo de análise. Além disso, a gente marcou com a XP um evento com um economista deles para falar sobre macroeconomia, sobre política, também auxiliar no desenvolvimento relatório de vocês. E, por último, uma etapa muito bacana, falar sobre carreiras. Tá? A gente também organizou junto à XP um evento com um funcionário sênior da XP de RH para falar com vocês as dúvidas que vocês têm, como se diferenciar, como construir um currículo bom, como se portar em processo seletivo, como entrar em grandes corporações, enfim. Inclusive, eles vão abrir até uma plataforma para vocês mandarem perguntas e, a partir dessas perguntas, essa interação ser mais positiva. Tá? Isso buscando agregar valor para vocês
aqui toda na competição. Além disso, a XP garantiu 10 vagas para vocês, né, finalistas. A gente vai ter a participação de executivo sênior na final brasileira. Talvez o Guilherme Bestimol, tá? É uma questão de agenda. A gente combinou com eles fazer um café da manhã com os finalistas, pelo menos. Dependendo da pandemia, então a gente deve marcar esse café da manhã mais para o início do ano que vem. Participação dos vencedores na Expert 2021, se tudo correr bem. Vários brindes, benefícios, enfim, tem bastante coisa que a gente está trabalhando. E agora eu vou passar a palavra para as duas estrelas aqui da apresentação hoje, o Luiz Fustaino e o Bruno Souza. Tá? O Luiz, ele é gerente de RI e tesouraria da Tenda. Ele ingressou na Tenda em 2018. Ele possui mais de 10 anos de experiência em empresas com exposição internacional, tendo liderado já acesso ao mercado de capitais globais de outras empresas. Tá? Ele já foi líder de RI em outras empresas, já trabalhou em planejamento estratégico e inteligência de mercado em empresas como a Unigel, a Nexus Resources e a Braskem. Tá? Ele é formado pela USP e tem MBA pelo INSPER. E o Bruno Souza, ele é especialista de RI. Ele ingressou na Tenda em 2019 como analista sênior de RI. Tá? Ele tem 5 anos de experiência em empresas brasileiras com exposição internacional. Ele já ocupou cargos de relações com investidores na CSN. Tá? Ele foi da KPMG, auditoria, e também tem experiência em algumas corretoras de valores. Tá? Ele é formado pela FMU, a Faculdade Metropolitana Unidas, e possui pós-graduação em mercado financeiro pela São Paulo. Pessoal, então eu vou passar aqui para as estrelas da noite, o Luiz e o Bruno. Eles vão fazer uma apresentação de 30 a 40 minutos e vocês vão mandando as perguntas para mim e eu vou lendo essas perguntas, vou agregando essas perguntas para eles responderem, tá? Luiz, muito obrigado pela participação, pelo seu tempo. O Luiz está aqui sábado, o Bruno também. Não está ganhando nada com isso, mas ele está fazendo aqui pela causa, assim, pelo projeto. Agradeço mesmo pela generosidade que vocês estão tendo com nós. Tá? Obrigado, comecem a apresentação. Obrigado, Gustavo. Obrigado pelas palavras. Acho que é extremamente satisfatório estar aqui com vocês nesse sábado. Uma das coisas que a gente mais valoriza na Tenda é a curiosidade intelectual. Esse é um valor assim gigantesco para a companhia. E a gente sabe que todo mundo que está aqui já tem esse valor, que é um valor essencial para a Tenda, que é a curiosidade intelectual. Então, é uma baita oportunidade. Enquanto você ia falando, tudo que vai acontecer no Research Challenge, eu acho que eu fiquei com vontade de me inscrever aqui também para participar. O Bruno vai compartilhar na tela a apresentação institucional da Tenda. E aí, Bruno, eu vou pedindo para você passar os slides, a gente vai batendo uma bola com todos os participantes. Agora aqui no meu relógio são 10h15, então vou tentar respeitar aqui os 30, 40 minutos para dar tempo para perguntas. Tá? A apresentação institucional da Tenda, a gente pegou o material que já existia no site desde que foi anunciado que a Tenda é a companhia listada. A gente também trouxe alguns slides de outras apresentações que estão contidas no nosso site, que a gente achava interessante para contar a história da companhia. E a gente deu uma atualizada na nossa apresentação institucional, que já está protocolada na CVM, já está no site de RI desde ontem, mas não vai pegar vocês de surpresa, tá? São praticamente os mesmos slides. Eu acho que a história talvez fique até mais fácil para quem já fez um pré-estudo. Acho que vai agregar ainda mais esse novo formato que a gente vai fazer aqui, porque acho que vai ficar mais fácil para a gente ir interagindo, tá bom? Bruno, pode passar um slide. Vamos começar falando quem nós somos, tá? E aqui tem um statement importante. Qual que é a missão da Tenda? Nossa missão é entregar uma habitação de alta qualidade e bem localizada, com o menor preço possível, realizando um sonho inimaginável para os nossos clientes. Isso é o que nos move, é isso que faz a gente acordar todos os dias e todas as áreas estão movidas por essa missão, que é entregar uma habitação de qualidade, bem localizada, com o menor preço possível, realizando um sonho inimaginável para os nossos clientes. Pode passar mais um slide, Bruno.
A Tenda é a segunda maior incorporadora de habitação popular do Brasil. A líder do setor é a MRV. A MRV lança mais de 6 bilhões de reais nos últimos 12 meses. A Tenda lançou nos últimos 12 meses 2,4 bilhões de reais em unidades habitacionais, em imóveis. Tá? Isso é o equivalente a 16.850 apartamentos, 16.850 famílias que nos últimos 12 meses compraram um apartamento da Tenda. A gente nunca fez esse levantamento, nem o Bruno nem eu, mas não seria absurdo imaginar que a Tenda é uma das 10 maiores construtoras do mundo em número de unidades construídas. Tá? Aliás, o grupo que conseguir buscar essa informação para a gente, então, vai ganhar um brinde nosso aqui da Tenda. A gente sempre quis levantar essa informação global de quantas unidades as empresas lançam, mas a gente olha muito lá fora e não vê poucos casos de empresas que entregam tantas unidades quanto a Tenda. A gente está em 9 regiões metropolitanas do país, são as regiões que estão no mapa, as 6 que estão em vermelho são regiões, eu chamaria de originais, aquelas regiões que desde que a gente lançou o novo modelo de negócios em 2012, a gente já sabia que entraria. Em azul são as últimas expansões, né? Em 2017, 18 e 19, a gente entrou nos mercados de Curitiba, Goiânia e Fortaleza, respectivamente. E a gente vê aí o potencial para ir expandindo uma nova região metropolitana por ano. Pode passar, Bruno. A Tenda é uma empresa com mais de 50 anos de história e aqui a gente vai focar nos anos mais recentes. Tá? A empresa foi fundada em 1969 no estado de Minas Gerais. Minas Gerais é o celeiro da habitação popular, a MRV é de lá, a Direcional é de lá, a Tenda é de lá. A empresa era uma empresa familiar. Essa empresa ela chegou a fazer um IPO no ano de 2007. A empresa, naquele momento, era comandada pelo Henrique Pinto. Em 2008, que é um milestone que está aqui na tela, a Gafisa incorporou a Tenda para acessar o mercado de habitação popular. A ideia da Gafisa era ter um braço na média e alta renda, um braço na baixa renda, que seria a Tenda, um braço de loteamento, que era a Alphaville à época. De 2008 a 2011, essa estrutura dentro de Gafisa ela não funcionou adequadamente. Uma das coisas que a gente nota é que o business de média e alta renda é completamente distinto do de baixa renda. E o meu objetivo de agora até o final da minha apresentação é ir dando elementos para vocês notarem as diferenças entre média e alta renda de um lado e o segmento popular do outro lado. A Tenda, então, em 2011, tinha a seguinte situação: a gente tinha projetos no país inteiro, projetos distintos, pensados com uma cabeça mais ou menos como é a cabeça de média e alta renda, né? Então, para cada terreno existe um projeto que atende perfeitamente aquele projeto e coisas customizadas. Por outro lado, a gente tinha um problema de recebíveis à época. Só para vocês terem uma ideia, existia no final de 2011 algo como 1 bilhão e 500 milhões de reais em recebíveis a receber, o que era equivalente à época a algo como 4 a 5 anos de receita. É um indicador totalmente diferente do que a gente tem hoje. Hoje a gente tem a receber o equivalente a 120, 130 dias de receita. Então, em 2011, decide-se o seguinte: vamos fazer um plano estratégico para receber esses recursos, né, esse 1,5 bilhão de reais. Isso é o que a gente chama, nas nossas apresentações, nos nossos materiais, a gente chama isso de legado. Então, tudo que se lançou até 2011, a gente chamou de legado. Montou-se uma diretoria dedicada dentro de Gafisa, e essa diretoria teve, então, 2 desafios. Primeiro, era monetizar o legado, né? Executar as obras, fazer as vendas, receber o caixa. Mas, em paralelo, o segundo plano dessa diretoria era montar um novo modelo de negócios. Então, em 2012, que é outro milestone que está aqui, a Tenda se reposicionou estrategicamente, criou um modelo de negócios focado na construção de prédios padronizados, com uso de formas de alumínio para fazer as paredes de concreto, e sempre em regiões metropolitanas.
Em 2013, a gente então começa a fazer os primeiros lançamentos nesse novo modelo de negócios. A gente começou com 3 regiões metropolitanas. A gente já tinha ali um primeiro mapa de quais seriam as próximas 3. Em 2016, a gente então já estava em 6 regiões metropolitanas. E em 2017, tendo já mostrado um track record positivo, um crescimento, a força desse novo modelo de negócios, a Tenda então é cindida da Gafisa, volta para a B3 de forma independente, é uma companhia listada no segmento de maior governança, que é o segmento do novo mercado. Dali para frente, a gente começa a identificar a necessidade de desengagalar crescimento em algumas regiões estratégicas, como São Paulo e Salvador. E a gente, que até então só tinha um produto, que era o produto de térreo mais 4 andares, sem elevador, era um produto único. A gente começa a criar produtos mais verticalizados para entrar em localizações mais nobres, para sair das periferias e entrando cada vez mais próximo ao centro das grandes cidades. Esse movimento a gente começa em 2018. E em 2020, a gente, acho que com certeza quem deu algum Google Entendo, foi no nosso site, minimamente já viu que a gente está se desafiando a desenvolver a construção off-site, que é um modelo moderno de construção e que a gente entende que é uma forma de nós entrarmos para o interior do Brasil. Hoje a gente está limitado às regiões metropolitanas, agora a gente pode ser que a gente consiga desenvolver a construção off-site e entrar mais para o interior do Brasil. A gente vai falar bastante disso em detalhes. Pode passar, Bruno. Tudo começa na Tenda com a nossa visão de que o setor de construção civil ele é um setor gigantesco, né? Ele representa 13% do PIB global em números da McKinsey Company, e ele é um setor ineficiente. Tá? Não tem um gráfico aqui, mas a própria McKinsey mostra isso. Quando a gente pensa no agro, a gente, mesmo sem ter os números na mão aqui, a gente sabe que nos últimos 100 anos o agro viveu um boom de produtividade, né? A agroindústria, quantas vezes já não foi falado isso, né? A própria indústria saiu do 1900, operando a carvão, para o ano 2000, a gente está falando de uma indústria 4.0. Mas a construção, ela não mudou muito, né? Ela continua sendo essa construção quase que artesanal, familiar, as pessoas querendo construir as suas próprias casas. Se a gente fosse fazer um outro paralelo, que acho que é legal de fazer, imaginem a indústria de automóveis, né? Hoje, você não tem dúvida, você tem os modelos, tudo começou ali com um modelo padronizado, que era o Ford T, né? O modelo Ford T. Hoje você tem as empresas que têm os seus chassis definidos e fazem alguns modelos de carros nas suas fábricas. Enquanto que a casa é mais ou menos como se o carro fosse feito na garagem de cada um. A impressão que dá é um pouco essa. Imagina que a indústria automobilística não tivesse evoluído nos últimos 40 anos, 50 anos. E a gente tem essa leitura de que a construção civil não evoluiu. É uma indústria sem padronização, aí voltando para o slide, sem padronização, com players muito pequenos, falta de coordenação, né? Quem já viveu reforma, eu estou fazendo uma reforma no meu apartamento, eu sei, tem que tomar cuidado, o cara do ar-condicionado, tem o cara da pintura, quem que vai entrar antes de quem, é uma indústria muito descoordenada e com uma demanda muito cíclica. Isso a gente está vendo agora, né? Conforme os juros caíram, o boom de IPOs, de incorporadoras de média e alta renda que existe, tentando se beneficiar de uma demanda cíclica. A Tenda não. A Tenda é uma empresa padronizada. Hoje a gente tem só 3 SKUs, nós só 3 tipos de produtos. Eu vou brincar aqui, né? Imagina que a Hyundai tem lá o HB20, tem um outro, o i30 e tem o Tucson, vamos dizer assim. É o que a gente tem aqui. Então, vocês veem as imagens ali embaixo. O térreo mais 4, que é o nosso produto base, sem elevador, que a gente coloca em todas as cidades. Os prédios de térreo mais 10 andares, que é o desenho do meio. Esse é um empreendimento já entregue. A gente tem em São Paulo e Salvador projetos assim. E o térreo mais 20, que a gente está construindo agora os primeiros projetos de térreo mais 20 ou mais de um elevador, que seria a terceira linha de produtos, que aqui é uma maquete que a gente tem hoje no nosso site de um lançamento na cidade de São Paulo. A gente atua com esses 3 SKUs, aquilo que eu falei,
aproximadamente 18 mil unidades lançadas nos últimos 12 meses. É uma empresa integrada na cadeia de valor e com demanda constante. Pode passar mais um slide, Bruno. Vou falar um pouco dessa abordagem industrial, de uma empresa da construção civil que pensa o seu negócio como uma indústria. A gente, primeiro, tem que levar em conta que a gente atua em regiões metropolitanas, porque são regiões em que faz sentido eu investir num jogo de formas de alumínio, em um time de obras. Eu vou colocar esse time de obras com as formas de alumínio para fazer a construção em paredes de concreto, né? Prédios de parede de concreto. As paredes de concreto dão uma agilidade, a gente leva aí 11 meses para fazer a obra do começo ao fim, enquanto a gente estima em 20 meses uma obra na alvenaria estrutural. A gente definiu um apartamento típico, né, 2 quartos, aproximadamente 40 metros quadrados, tem a planta dele aqui. É um apartamento pensado para uma família que está começando, com filho pequeno, então sempre pensando em 2 quartos, atender a necessidade da família. Então, regiões metropolitanas são regiões em que cabe esse formato, que eu vou montar um time lá, vou entregar formas de alumínio e todo dia eles vão produzir unidades habitacionais. Tá? Pode mais um para a gente começar a girar essa roda, Brunão. Com a abordagem industrial, a gente consegue reduzir o custo de construção. Então, esse é o grande trunfo. Por que a gente consegue fazer isso? Eu vou dando melhoria contínua, né? Eu faço um projeto. Quando eu vou fazer o próximo, eu já sei o que eu errei no projeto 1 e vou levar a melhoria contínua para o projeto 2. Que às vezes é num terreno diferente, é num lugar diferente, eu cometo outros erros, que eu vou levar para o projeto 3. Então, existe uma tendência de melhoria contínua que a gente aproveitou muito bem já para o térreo mais 4, né? Para aquele primeiro produto. Mas que ainda a gente vê um espaço para evolução nos verticalizados. Ainda tem muito a ganhar em melhoria contínua nos verticalizados. De qualquer forma, o que esse gráfico mostra? Ele mostra que os nossos custos nominais de construção, hoje, são 3% superiores ao que eram em dezembro de 2013, quando a gente começou a entregar os projetos do novo modelo de negócios. Em termos reais, ou seja, ajustando ao INCC, seria uma queda aí de praticamente 30% com relação aos nossos primeiros projetos. O que traz a redução de custo? O Bruno vai passar mais um slide, mas se eu tenho custos mais baixos, eu consigo praticar preços mais baixos. Tá? Então, ser a empresa de menor custo permite a Tenda oferecer o preço mais baixo do mercado com imóveis ao alcance de mais famílias. Aqui está uma comparação entre a Tenda e as duas empresas que até semana passada eram empresas focadas no antigo Minha Casa Minha Vida, atual programa Casa Verde e Amarela, MRV e Direcional, qual que é o preço médio dessas empresas. Hoje a gente já vê aí um movimento de mais entrantes dentro do setor, né? Você teve aqui a IPO recente aí de Plano e Plano, é um caso de empresas também que estão no nosso setor, mas que reiteram esse mesmo gráfico. Tá? O preço de Plano e Plano seria maior também do que o preço de Tenda. Então, com custos baixos, eu consigo praticar preços mais baixos, e aí o Bruno vai passar mais um slide. Se o meu preço é mais baixo que a concorrência, eu tenho uma alta velocidade de vendas, o meu estoque gira muito mais rápido do que o da concorrência. E com isso, tendo um giro maior, conseguindo crescer, eu consigo me capitalizar para daí dar o último passo, que é o que o Bruno vai apertar mais um slide, que é entrar em novas regiões, que é aquele crescimento em uma nova região metropolitana por ano, em regiões onde há uma alta escala local. Brunão, mais uma. A gente fez tudo isso sempre levando em conta a nossa rentabilidade. A gente acredita que não é necessário ser a empresa de maior margem para você ser a empresa mais rentável. Esse é um tema bacana para vocês discutirem, analisarem e aprofundarem. Nós somos a empresa mais rentável do setor quando você olha para o ROE, quando você olha para indicadores como o ROAS, ou ROIC, aqui, retorno sobre o capital empregado, a gente tem um retorno que é o dobro da concorrência. Né? Então, tem um tema interessante aqui, por que a gente consegue fazer isso, que eu vou deixar em aberto, a gente pode discutir aqui ao final da apresentação. Então, todo esse ciclo virtuoso mantém a Tenda como uma empresa altamente rentável. Pode passar mais um.
Aqui a gente falou quem nós somos do ponto de vista de modelo de negócios, atuação, como que a gente pensa o nosso business, tá? Agora vamos olhar para frente, tá? Na nossa estratégia de crescimento, vale fazer esse statement que está escrito aqui. Além da gente poder dobrar de tamanho com o modelo de negócios atual, nós estamos desenvolvendo um modelo de negócios inovador, que é a construção off-site, para atingir novos mercados. Vamos falar um pouco mais disso, então, próximo slide. Tudo que a gente falou até agora dependia da alta escala local. Isso apareceu aí em alguns slides enquanto a gente falava. E essa alta escala local é um threshold de 1.000 unidades ano, que está nessa pirâmide. Tá? Então, acima de 1.000 unidades ano são regiões metropolitanas, aquelas regiões metropolitanas em que eu acredito que, num dado market share, dada a formação de novas famílias e o crescimento populacional daquelas regiões, eu consigo entregar, eu consigo vender 1.000 unidades ano. Tá? Essas regiões são o nosso mercado-alvo do modelo atual, mas ainda tem um trecho aqui em cinza que a gente nunca não conseguiria atender nesse modelo de negócios. O que falta para a gente crescer? Quão longe a gente está do full potential do modelo atual? Em 2019, a gente entregou quase 18 mil, a gente lançou quase 18 mil unidades. O número fica um pouco menor nos últimos 12 meses por conta da Covid, mas a gente até imagina que é possível fechar o ano de 2020 parecido com o que foi 2019. Então, uma empresa de 18 mil unidades lançadas ano, a gente vê o potencial de crescer para 31, que seria quase dobrar de tamanho, indo para 31 mil unidades habitacionais ano. Aqui tem mais 4 regiões metropolitanas, seriam 13 regiões. Mas aí, o que vocês estão vendo na tela agora é que a gente está estudando modelos construtivos que nos permitam entrar naquela parte cinza da pirâmide. Estamos mostrando aqui 4 principais tecnologias off-site que a gente tem estudado dentro de casa. O pré-moldado de concreto é uma, o steel frame, aqui do meio, é outra, o wood frame, que é a terceira foto, é outra. E eu diria que mais difícil por ser uma coisa um pouco mais nobre, mais elitizado do que é o nosso produto, mas a foto 4, que é a foto de baixo, mostra uma tecnologia chamada CLT, que também está baseada num conceito que leva madeira. Vamos passar mais um. Então, isso só para vocês entenderem do que a gente está falando, que tecnologias são essas para fazer o off-site construction. Mas o que é o bacana aqui? O off-site construction, ele permite à tenda preservar o seu diferencial competitivo, que é a abordagem industrial, que a gente vem falando até agora, e solucionar o gargalo da alta escala local que a gente falou até aqui. Então, eu tenho 2 desafios. Eu não consigo entrar em cidades com menos de 1.000 unidades ano. A alvenaria estrutural, né, o convencional, é bom para isso, só que ele é ruim no segundo desafio, que é eu tenho baixo potencial de industrialização. Então, a forma de alumínio é o contrário, e aí o off-site seria a solução. Off-site, imaginem que a unidade habitacional começa a ser construída numa fábrica mesmo. Então, aqui eu paro de chamar o meu canteiro de obras de uma pseudo-fábrica e passo agora a chamar a fábrica pelo nome. A ideia é ter uma fábrica, um ambiente fechado e controlado, com uma produtividade maior, operando em 3 turnos, com eficiência que vem da automação, uma escala operacional maior e podendo, então, traduzir conceitos da engenharia de produção para a engenharia civil. Esse é o desafio do off-site. Pode passar mais um, Bruno. E aí, com isso, a gente entraria nessa parte que era cinza e agora ficou azul da pirâmide. Na nossa estimativa, a gente vê espaço para mais 30.000 unidades que poderiam atender aí a demanda de cidades médias do país, que comportam um modelo de negócio off-site. Claro que aqui eu não consigo dar muito mais detalhes para vocês nessa apresentação, a gente ainda está crescendo com essa narrativa a mercado, mas acho que com isso dá para ter uma ideia da nossa ambição. Passando mais um, só para vocês entenderem o estágio que está esse projeto, a gente tem o nosso CEO, que é o Rodrigo Osmo, dedicando aí 30% do tempo dele ao projeto, com 2 diretores da tenda que migraram, o Marcelo Melo e o Alex, Paulo Lima, um cara doutor em engenharia industrial pela Unicamp, consultor da Volvo, da Alstom, que trabalha com a gente desde o começo como consultor e que aqui está mergulhado nesse projeto.
E, além disso, a gente tem atuado com uma cabeça mais de startup. Esse tem sido um projeto que está mudando muito a cultura da companhia, está mostrando formas ágeis de atuar. Acho que podemos fechar esse grande bloco. Conseguimos passar quem nós somos, para onde a gente vai, né, qual que é a nossa estratégia de crescimento. E aqui eu vou usar esse tempo que a gente tem para passar mais alguns slides para pincelar alguns trechos, algumas coisas que acho que vale a pena comentar com vocês. Pode passar mais um, Bruno? Aqui a gente separou 4 slides que a gente chama aí de atendem números. Tá? Vamos passar o primeiro. Aqui são os nossos destaques operacionais. A gente tem hoje um banco de terrenos equivalente a 10,6 bilhões de reais. O que é esse número? Né? A gente já gastou 10 bilhões de reais com terrenos? Não tem nada a ver com isso. O banco de terrenos é um indicador do nosso segmento que diz os terrenos que a gente tem comportam projetos. Né? Eles foram comprados para comportar determinados projetos. O valor geral das vendas desses projetos, o que eu imagino que eu vou vender nesses projetos, é o equivalente a 10,6 bilhões de reais, que é aproximadamente 4 vezes os nossos lançamentos dos últimos 12 meses. Né? Em lançamentos, aí está do lado direito, a gente, em 2019, lançou 2,6 bi, nos últimos 12 meses está dando algo como 2,4, né? A gente já falou esse número lá no começo da apresentação, mas a companhia, tanto em terrenos quanto em lançamentos, vem crescendo a uma taxa bastante expressiva, uma taxa de 40% ao ano aí de 2013 a 2019. A perspectiva nossa não é crescer nesse patamar. Aqui é uma informação que a gente fala muito com o mercado, tem nos nossos materiais. A gente tem a capacidade de crescer no modelo atual, algo como 10% a 15% ao ano daqui para frente. Então, não é um crescimento tão expressivo quanto esses 40%. E aí vem o off-site, que destrava crescimento, que aí é um outro bicho que vai colocar a gente ainda mantendo a nossa história de crescimento. Nos gráficos de baixo a gente mostra as vendas líquidas, que são as vendas feitas no trimestre, no valor de cada imóvel vendido, menos as unidades que foram destratadas, né, as vendas que a gente tinha feito, mas acabaram voltando para o nosso estoque, isso é a venda líquida, e a VSO, que é o giro, né, que é a venda sobre a oferta, que é aquele número que a gente comentou que é o dobro dos concorrentes e que também veio crescendo e se mantém estável no alto patamar nos últimos anos. E, por fim, o nosso estoque a valor de mercado, ou seja, o que existe hoje na nossa mão de unidades em construção ou prontas em valor geral de vendas. Né? Quando eu vender, imagina que eu vendesse todo o estoque que eu tenho hoje, seja em construção, seja já pronto, o que voltaria para mim? Esse é o indicador de estoque a valor de mercado. Então, acho que é interessante vocês conhecerem esses 4 indicadores operacionais. Indicadores financeiros, aí são os indicadores já que todo mundo está bem mais acostumado, receita líquida, a gente põe aqui a margem bruta ajustada, aqui basicamente é porque tem a margem bruta de balanço, mas o setor olha dois indicadores, a margem bruta e a margem bruta ajustada por juros capitalizados, que é o juro do custo do financiamento de cada obra. Tá? Dá uma diferença pequena, mas isso é estável ao longo do tempo. Do lado, ainda à esquerda abaixo, a gente mostra o nosso lucro líquido e margem líquida, que foram crescentes ali desde 2014 até 2019. A gente foi para um território de lucro líquido. E do canto direito, a gente mostra as nossas despesas gerais administrativas e despesas com vendas, ambas numa trajetória também de diluição ou estabilidade aí ao longo dos últimos anos. Vamos passar mais uma, Bruno, aqui para vocês terem uma ideia dos peers, né? Então, a Tenda terceira maior em vendas líquidas, a maior disparado em VSO, índice de distrato é baixo, a nossa margem bruta ela tem ficado mais baixa do que a da concorrência, mas porque a gente tem optado por privilegiar o giro em detrimento da margem. A gente está confortável com esse comportamento de margem bruta. As despesas com vendas e as despesas gerais e administrativas como percentual das vendas brutas na comparação dos peers. Por fim, aí nesse último slide dos 4 que a gente comentou,
mais para mostrar que lucro líquido também bastante alto nos últimos 12 meses, a margem líquida, o giro do capital empregado, que leva a um retorno sobre capital empregado mais alto. A gente tem dívida líquida sobre patrimônio líquido negativo, ou seja, a gente tem uma posição de caixa líquido hoje na companhia e um ROE, maior ROE do segmento de habitação popular no Brasil. Agora são 10h41, queria continuar ainda aqui com a apresentação para falar alguns pontos-chave. Vamos falar um pouquinho do nosso mercado de atuação, né? Passa mais um, Bruno, por favor. A Tenda atua dentro do programa Casa Verde e Amarela. Todos os empreendimentos que a gente lança, eles são contratados para o programa, ou seja, as famílias que forem elegíveis ao subsídio do Minha Casa Minha Vida, elas vão poder comprar a nossa unidade, porque ela já está contratada dentro do programa, ela já atende aos parâmetros do programa. E como é que é o negócio, né? A família que está no centro aqui, o cliente está no centro desse slide, né? Desse fluxo. A família, ela interage com a construtora em busca de um imóvel. A construtora, no caso a Tenda, consegue saber qual é o subsídio que essa família receberia, qual é o potencial de financiamento dessa família com base na sua renda. Então, a construtora faz uma oferta, a família decide qual é o imóvel que vai comprar, né? E até se vai comprar da Tenda, ou da MRV, ou de uma outra construtora. Nesse momento, a família que acabou de fazer a compra com a Tenda, ela vai financiar boa parte com os juros do programa, e esse financiamento, no nosso caso, em 99% das vezes, ele é feito junto à Caixa Econômica Federal. Então, a Tenda ajuda a família a acessar o financiamento da Caixa. E aí, quando a família assina o seu contrato com a Caixa, ela passa a ser proprietária de um imóvel com alienação fiduciária da Caixa. Então, a Caixa, caso esse cliente não pague e tal, a Caixa é quem retoma o imóvel. Mas essa família passa a ser proprietária de um imóvel que, dependendo do momento em que foi comprado, pode ser no lançamento, ali bem no começo, em que a gente ainda nem começou a obra, ou no meio do caminho, ou raramente a gente tem estoque pronto. 5% do nosso estoque aí, a valor de mercado, é um estoque pronto. Então, são nesses momentos que a família compra. A gente atua nas faixas 1,5 e 2 do programa, que é essa faixa de aquisição subsidiada. A família compra um imóvel com apoio do programa. E da onde vem o dinheiro desse programa? Acho que podemos passar mais alguns slides. Vem do FGTS, a gente já vai falar dele. Então, aqui, para mostrar um pouco que esse segmento em vermelho, que são essas famílias que estão entre R$ 1.500 a R$ 5.000 de renda, são as famílias que vão movimentar o segmento, é um nicho gigantesco de habitação, e são famílias que, na maior parte dos casos, são elegíveis às faixas 1,5 e 2 do programa Casa Verde e Amarela, que é o modelo que a gente atua. Existe um modelo de faixa 1, que é um modelo em que o governo contrata as construtoras para prestar serviço. Esse é um modelo que está caindo em desuso, né? Esse ano mesmo o governo anunciou que não vai fazer novas casas ou novos empreendimentos, vai usar o dinheiro para terminar o que está atrasado, e manteve o segmento faixa 1,5 e faixa 2, que é um segmento muito interessante, que tem um ganho fiscal para o governo, que o funding que é utilizado é FGTS, então não pesa no orçamento da União, e gera muito emprego. Você consegue viabilizar o sonho da casa própria com um pequeno empurrão para as famílias. Vamos passar mais um, Bruno. Então, aqui mostrando um pouco da estabilidade do programa, né? Mostrando que a faixa 1,5 e 2 ela é muito mais expressiva em unidades lançadas do que a faixa 3, em que alguns concorrentes nossos acabam atuando, têm mirado, que é sair do programa e ir para uma estrutura toda de mercado, que é super legal, mostra que com juros baixos, famílias ali acima de R$ 4.000, R$ 5.000 já estão conseguindo acessar uma solução de mercado, mas que ainda não é a realidade da grande maioria da população brasileira. Passa mais um para a gente mostrar isso aqui, né? Num estudo da Ernst Young, esse estudo está público, fácil de achar, eles mostram que 930 mil famílias devem ser formadas anualmente até 2030, mas você compara isso com algo como 300 e poucas mil novas unidades que vêm sendo lançadas todo ano nas faixas 1,5 e faixa 2. E passa mais um, só para a gente falar um pouco do nosso share. Nosso share no programa ainda é muito baixo.
a gente tem aí 6,3% de share dentro do programa, e com isso existe muito espaço para crescer. Vamos passar mais um slide só para falar do FGTS, né? Aqui, por que é importante só lembrar, muitas pessoas associam o FGTS àquele recurso que as pessoas têm no FGTS que podem sacar para comprar o primeiro imóvel. Geralmente o pessoal associa isso. Claro que isso é relevante, isso pode ser usado pela família para pagar o ato, para a tenda, mas quando a gente fala de FGTS para o segmento de habitação popular, é muito mais do que isso. Tá? O FGTS, que é o Fundo de Garantia dos Trabalhadores, onde todas as empresas depositam 8% do salário de cada trabalhador, esse fundo ele destina recursos, ele faz aplicações financeiras, mas ele também destina recursos para políticas públicas. A principal política pública é a habitação popular. Tá? Então, ele é um dinheiro interessante porque o cotista ele recebe uma taxa de TR mais 3%, mais a divisão de lucros, e o dinheiro é emprestado para as famílias de baixa renda, que vão pagar aí um juro de 4,5%, 5%, 5,5%, a depender da sua renda. Então, não deixa de ser um programa de distribuição de renda, em que é a renda dos cotistas do FGTS, os trabalhadores. Aqui, vou dar meu exemplo, eu e o Bruno somos funcionários da tenda, que recebemos regime CLT e temos ali o nosso salário no FGTS, mas o nosso recurso ele é distribuído depois para as famílias na forma de um empréstimo, na maior parte das vezes. Uma parte é subsídio, uma outra parte grande é um empréstimo. E, por fim, a gente fala aqui da Caixa Econômica Federal, que é o principal ente, né, que é o próximo slide 31, alguns números de caixa, depois vocês dão uma olhada nisso, tá no site. No slide 32, a gente fala um pouco do nosso market share, né, a gente tem a ambição de ser líder ou vice-líder nas nossas regiões de atuação, sempre com posições de liderança. No slide 33, a gente vai falar do modelo gerador de caixa. Aqui eu estou me aproximando para o final da apresentação. Faltam poucos slides aqui para a gente acabar. Ele é um modelo gerador de caixa no seguinte sentido. Vamos passar mais um slide, Bruno. Vamos para o 35. Aqui é para dar uma ideia, na parte de baixo, o que a gente quer mostrar para vocês. A gente, quando decide comprar e legalizar um terreno, entre este momento e o lançamento do projeto, quando a gente fala assim, lançamos o projeto Módena, por exemplo, geralmente a gente fica 12 meses e a exposição de caixa que a gente tem é limitada. A gente comprou o terreno representa 10 a 15% do VGV, né, do valor total ali do que a gente vai vender, então a gente tem uma exposição limitada de caixa no começo. Quando a gente faz o lançamento, a gente começa a vender as nossas unidades. Tá? Aproximadamente a gente vende a unidade ao longo de 10 meses após o lançamento. Vamos fazer aqui uma aproximação, é praticamente vender 10% daquele empreendimento por mês ao longo de 10 meses. Conforme eu estou vendendo, eu vendi para a família, eu preciso direcioná-la para a Caixa para assinar o contrato de financiamento. E ali, depois de 6 meses que eu lancei, eu começo a construção, que a gente comentou que leva 11 meses. Por que ele é um modelo gerador de caixa? Conforme eu estou lançando o empreendimento, eu estou direcionando, conforme a gente lança o empreendimento, eu vou direcionando as famílias para a Caixa, e aí no modelo da habitação popular, do programa Casa Verde e Amarela, que é o crédito associativo, conforme a gente constrói, a Caixa Econômica vai pagando o percentual que o cliente vai pagá-la, a Caixa Econômica já vai antecipando para a gente conforme o andamento da obra. Então, a gente tem ao nosso favor o capital de giro que vem das vendas repassadas para a Caixa e da Caixa, ao longo da obra, a gente consegue receber uma receita liberada pelo banco, no caso, ao longo da obra, o que nos coloca uma exposição muito baixa de caixa. No próximo slide que o Bruno está mostrando, a gente mostra o nosso potencial de geração de caixa, a gente mostra que a empresa é uma empresa que é hoje caixa líquido, né, desalavancada. Na parte de baixo, a gente mostra o nosso perfil de dívida. Tá? A gente está com uma dívida um pouco mais alta em 21 por conta de dívidas tomadas agora na Covid para garantir liquidez, mas 2002 em diante é um perfil mais alongado, a nossa ideia é voltar a alongar essa dívida
diminuindo um pouco o que ficou em 2021. Tem muito o que fazer aqui para a gente, agora que a gente está vendo que Covid foi mais simples do que parecia. A companhia distribuiu capital, mas em 2020 parou de fazer isso até por conta da pandemia e por conta do Covid e por conta do seu plano de crescimento, né? Que talvez seja uma forma da gente direcionar o nosso caixa a depender do que a gente venha fazer na construção off-site. Essa apresentação que está terminando, faltam mais 2 slides, ela está no site de RI da Tenda, ri.tenda.com. É a nossa apresentação institucional. Todos esses slides já estavam no site antes, ele só está repaginado. E aqui, para a gente fechar, acho que o tema importante que todo mundo está acompanhando, qual é o nosso papel ESG. A companhia hoje está desenhando a sua matriz de materialidade, ou seja, qual é o nosso impacto em tudo que é ESG, em tudo que é sustentabilidade, mas a gente já se propôs a ter 3 principais pilares. Tá? Primeiro pilar ESG da companhia é a inclusão social. Nós somos a única empresa na B3 100% dedicada a imóveis no programa Casa Verde e Amarela. Preciso só checar se plano e plano é 100% também ou não, para ver se essa história mudou nessa semana. A gente pratica preços abaixo da média e nossa missão é ter um imóvel extremamente acessível. O pilar do meio é o respeito ao cliente, ao colaborador. Os clientes, 100% dos projetos lançados no novo modelo de negócios foram entregues dentro do prazo contratual, sem exceção. 65% dos empregados da tenda são empregados diretamente pela companhia. Todos os empregados que fazem as torres são funcionários CLT da tenda. Isso é raro dentro do setor. Geralmente o setor usa empreiteiras, o que é um problemaço do ponto de vista ESG. Aqui o cara tem plano de carreira, ele tem um ambiente seguro, ele tem padrões e normas, ele sabe que depois que acabar o projeto A, ele vai para o projeto B, vai para o projeto C, tem oportunidade de crescimento. E, por fim, o nosso compromisso com a ética e a governança. A gente tem uma cultura extremamente orientada para o comportamento ético, com comitê de ética, códigos de ética, análise de fornecedores, canais de denúncia independentes, e tem uma governança de referência. A gente já analisou como as outras empresas do novo mercado atuam, a gente vê que a gente adere aí, pega as melhores práticas do código de governança, a gente adere a 90% delas. Aqui tem uma lista de tudo que a gente tem. Enfim, puder passar mais um, Bruno, slide 40, aí é o último slide. Nossos principais investidores. A Tenda é uma empresa de capital pulverizado, ela não é uma empresa com controlador, que é uma estrutura rara no Brasil, muito frequente nos Estados Unidos e no Reino Unido, mas bastante incomum no Brasil. 2 investidores estão com a Tenda desde o spin-off de Gafisa, Pátria e Polo, com aproximadamente 10% cada um. 2 fundos bem legais, Constellation e 20, estão com a gente aí para essa nossa trajetória de longo prazo. A Constellation é um dos principais fundos ESG, né, do Brasil, e a 20 é um fundo bastante experiente no mercado imobiliário, um fundo enorme. O Itaú tem fundos que representam mais do que 5% das ações da companhia. A gente tem algumas ações em tesouraria, e aí, enfim, a gente tem um free float bastante alto, um índice de liquidez aí, o trading, volume financeiro diário, média dos últimos 90 dias, da ordem de 40 milhões de reais, e é uma empresa que, se a gente pegar ali do início de 2018 até agora, valorizou 230%. Então, tem mostrado uma trajetória bastante interessante para os seus acionistas dentro da B3. É isso, acho que eu acabei passando aqui um pouco do tempo, ou não. Deu 40 minutos hein, na minha conta, Gustavo, 10h55, fui no limite. Tá ótimo, Luiz. Foi perfeito. Foi muito bom, foi muito rica, tá? Isso, eu estou com bastante pergunta aqui para vocês. Agradeço vocês dois, vocês falaram o que era a tenda, como era a tenda, né? Como é que ela está hoje, para onde ela está indo, o modelo de negócios que vocês têm, que é um modelo de negócio muito rico.
o diferencial competitivo que vocês têm é algo muito valioso que as equipes podem explorar. Pessoalmente, eu fiquei muito interessado, impressionado com essa expansão de margens progressiva, estável. Dá para o pessoal falar sobre a competição. A posição de caixa líquido também é uma coisa que dá uma opcionalidade interessante para vocês. E principalmente no final, assim, 2 pontos que eu achei muito legal, que me chamaram a atenção, essa questão de vocês de respeito à sociedade, né, que está ilustrado nessa política de ESG, bastante madura, bastante forte, e ser capital pulverizado, que aqui no Brasil ainda é ouso dizer que é uma exceção, mas é uma exceção no bom sentido. Tá? Uhum. Então, vamos lá. Vou fazer aqui. Eu estou com algumas perguntas. A primeira é o seguinte: vocês têm alguma meta para iniciar a construção off-site? Como é que vocês estão imaginando esse desenrolar desse modelo de negócios? Perfeito. A gente se propôs a testar o modelo de negócios, ou seja, testar as nossas hipóteses nos anos de 2020 e 2021. O que a gente está chamando de testar hipóteses? Existem algumas tecnologias, existem alguns formatos de fábrica que a gente poderia fazer, existem tipologias diferentes. Será que eu vou entrar no interior fazendo casas pré-fabricadas ou fazendo pequenos prédios pré-fabricados? A gente está testando tudo isso. Quando eu falo testando, o que eu posso falar para vocês que já existe? Só para dar uma visibilidade. Existe hoje um galpão em que a gente está testando o que seria uma linha de produção, claro que sem ainda CAPEX, sem investimentos relevantes, mas já para ter uma ideia do que seria. A gente já tem alguns terrenos dedicados para a gente testar o produto. A gente já tem uma ideia de produto, mas a gente não tem sido vocal a mercado ainda sobre isso, porque é estratégico para a companhia. A partir do momento que a gente venha a fazer esse primeiro produto, a gente deve tornar público, mas a gente tem preservado do ponto de vista estratégico, é importante para ter o diferencial competitivo. Mas a nossa ideia, e a gente está caminhando para isso, tá vendo que estamos no caminho certo, é que até o final de 2021 a gente já deveria ter uma noção de qual é o CAPEX, o que a gente vai investir, o que é fábrica, se isso virá com algum M&A junto ou não, para a partir de 2022 a gente fazer uma arrancada para cidades que a gente está mapeando. A gente já tem um mapeamento de cidades, claro, mas para saber quais cidades a gente vai entrar, em qual sequência, como que a gente vai dando os primeiros passos. Então, ele é um projeto de longo prazo. Tá? É um projeto difícil de colocar num valuation se você está olhando para 3 a 5 anos. Falar que dentro de 3 a 5 anos a gente já vai ter uma margem semelhante à margem que a gente tem no nosso modelo atual. Ele ainda deve gerar um cash burn no começo, pelo investimento, pelas primeiras unidades, até que ele venha a ser um projeto viável. Então, para amarrar a resposta, final de 2019 a gente anunciou a intenção, a gente se colocou 2 anos para testar o que vai ser o modelo de negócios, 2020 a 2021. A gente já tem um galpão em terreno, já está muito perto de fazer um teste em loco, ou seja, já deve ter alguma coisa por vir aqui para o mercado. E aí não tem problema nenhum em gerar uma expectativa de que a companhia está avançando nisso. A gente falou disso no último call de resultados. E de 2022 em diante a gente deveria ter o scale-up, vamos dizer assim, a arrancada já com o modelo definido. Tá, obrigado. Uma outra pergunta aqui é sobre os mercados acima de 1.000 unidades, que vocês têm mais ou menos metade desse mercado. O que impede vocês de aumentarem o market share nesses mercados? Legal. Realmente tem mercados maduros. Se você pega Salvador, Recife, a gente chega a market share acima de 30%. Salvador, a gente chega a bater 50%, a depender do período em que a gente olha, período de análise que a gente olha. O market share da companhia, o que nos impede é realmente uma boa pergunta. Eu acho que é assim, a gente tem um produto que ficava restrito a famílias de uma determinada renda. Tá? Então, geralmente, se a família quer um imóvel maior do que 40 metros quadrados e pode pagar,
é 50, 60, 70 ou mais metros quadrados, essa família vai comprar fora da tenda, não vai comprar um produto da tenda. Então, uma das restrições são quais são as famílias que veem no produto da tenda uma oportunidade para sair de onde estão e migrar para a tenda. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o grau de maturidade que a gente tem em cada região. Então, em Salvador e Recife, a gente já é um player que a cada 2 famílias, uma escolhe tenda. Então, já é um fenômeno de vendas. Enquanto que em Fortaleza, a gente acabou de entrar. Né? A gente tem ali muito a crescer. Eu não me lembro qual foi o número que a gente colocou aqui na apresentação, já peguei agora. Sei lá, o que eu lancei em 2019 representou 8% de share. Pô, aqui é uma região que a gente consegue levar para 20%, 30%. Então, Curitiba, Goiânia, Fortaleza, que são regiões que a gente acabou de entrar, e tem que consolidar a nossa marca, fazer as primeiras entregas, o público sentir que gostou do produto, ter o boca a boca, em que uma família conta para outra que mudou para um tenda, que gostou. Então, essa arrancada do market share, o nosso ciclo ele é longo. Né? Então, as famílias têm que ir gostando, têm que ir indicando para outras famílias. Claro que o preço ajuda, e no momento de crise, eu acho que é um ponto para se levar em conta. Né? No momento de crise, muitas famílias que achavam que iam comprar um apartamento de 50, 60, 70 metros, talvez optem por algo que caiba no bolso, que seja mais seguro, um apartamento de 2 quartos, ou seja, que dá a devida privacidade, mas às vezes menor e tal. Então, o nosso market share depende um pouco disso. Então, falando do perfil das famílias, como que eu posso fazer para atender famílias de rendas diferentes com o mesmo produto? Dependendo da localidade em que eu atuo. Então, em São Paulo, vou dar o exemplo de São Paulo. Até, Bruno, se você puder ir no slide 32, ajuda a gente a dar essa resposta, que é bem, bem bacana. De 2018 a 2019, a gente destravou o crescimento em São Paulo. Dá uma olhada, Gustavo e o pessoal aqui, nesse gráfico que a gente destaca. Em 2018, a gente lançou 3.744 unidades em São Paulo, em 2018. Esse número estava estável desde 2016. E aí, em 2019, a gente foi para 5.500. Introduzindo os produtos com 2 elevadores. O que é isso? Por que a gente destrava crescimento? Porque a partir do momento que a gente consegue ter um produto que atende terrenos maiores, um pouco mais afastados, depois um produto vertical, um pouco mais centralizado, e por aí vai, eu começo a atender famílias de rendas distintas. E aí pensem sempre o seguinte: ter um apartamento de 40 metros quadrados numa outra cidade fora de São Paulo é uma coisa. Ter um imóvel de 40 metros quadrados já na cidade de São Paulo, perto de um metrô, mas ainda longe do centro, é outra. Ter um apartamento de 40 metros quadrados central é outra coisa, é um outro jogo. São famílias, são rendas diferentes, é a mesma metragem, a mesma padronização, mas famílias de rendas diferentes conseguem entrar. Respondendo então a tua pergunta, o que são drivers para a gente aumentar market share? Ganhar maturidade numa região, conseguir oferecer produtos em diferentes manchas de demanda naquela região e ter um preço tão atrativo que faça com que as famílias optem. O preço preço e localização são 2 fatores chaves aqui para as nossas famílias. Tá, obrigado. Se você puder passar rapidamente sobre o impacto da mudança, da migração da Minha Casa Minha Vida para o projeto Verde e Amarelo. Pincelando rapidamente aqui, que a gente tem bastante pergunta no pipeline. Né? Tá bom. Não teve uma mudança significativa entre os 2 programas, o Minha Casa Minha Vida e o Casa Verde e Amarelo. O Casa Verde e Amarelo ele manteve a dinâmica da faixa 1,5 e faixa 2 de aquisição subsidiada. Ela alterou marginalmente o subsídio por família. O que ela acabou fazendo foi dar um desconto extra, ou seja, deu um subsídio um pouco maior para as famílias que estão comprando imóveis nas regiões Norte e Nordeste, onde a tenda tem 30% dos lançamentos deste ano foram feitos no Nordeste. Então, a gente já tem uma exposição a essa parte do programa.
O que o programa está tentando fazer? Qual que é a política de habitação social brasileira? Entendemos que, o Brasil entendeu que para atingir o déficit habitacional das famílias que não têm condições de fazer uma aquisição em mercado, mesmo com subsídio, que são aquelas famílias que recebem menos de um salário mínimo e meio, é preciso criar novas alternativas. Não dá para doar a moradia, isso não é sustentável, é muito caro, e são imóveis que acabam ficando abandonados. Então, eles estão pensando em aluguel social, estão trazendo uma série de coisas com esse novo programa, de soluções, né? A primeira que eles fizeram, que vão focar também é a questão de dar recursos para o pessoal fazer reforma nas suas casas, regularização fundiária e tal. No nosso segmento, não há nenhuma mudança significativa. O programa reiterou que a faixa 1,5 e faixa 2 é um excelente modelo, reiterou que o FGTS vai ser a principal fonte de funding. E aí, um programa que foi criado por um governo de esquerda, que é o programa Minha Casa Minha Vida, foi validado por um governo de direita, que é o governo Bolsonaro, com o programa Casa Verde e Amarela. O que, a nosso ver, dilui muito, reduz muito o risco que existia sempre, que era: esse programa vai acabar? E se vier um governo de direita, o programa morre? Como fica a tenda? A gente acredita que isso foi muito bem endereçado com o anúncio do Casa Verde e Amarela. Mas nenhuma grande mudança. Também uma pergunta rápida. Quando vocês adquirem um terreno, vocês fazem por permuta ou é desembolso de capital? A gente, na maior parte das vezes, desembolsa capital. Tá? Depende região para região. Então, regiões mais competitivas por terreno, como São Paulo, Rio de Janeiro, são regiões em que geralmente é cash. Regiões menos competitivas por terreno, como é o caso de Porto Alegre, Goiânia, aí a gente atua mais por permuta. Tá? Diria que 70% é cash, 30% é permuta, e ali o cash ele vai representar, o terreno representa 10% a 15% do VGV, e a gente tenta fazer um pagamento escalonado. A gente não paga tudo na cabeça, a gente tenta fazer um fluxo, que pode ser um fluxo de 2, 3, 4, até 5 anos pagando aquele terreno para o terrenista. Mas é majoritariamente em cash. Obrigado. Estou com algumas perguntas aqui sobre a escalabilidade. Como é que vocês veem a escalabilidade dentro do Brasil, dentro de regiões metropolitanas? Como é que isso entra dentro do seu novo modelo de negócios que você constrói off-site, você monta, né? Simplificando, como se fosse um Lego, né? Imagino eu, no prédio. Como é que funciona a capacidade e os desafios de você estar em mais locais, misturando com essa questão da construção off-site? Perfeito. Uma das coisas que a gente fala desde o começo da apresentação, que eu frisei com vocês, é que a Tenda vê que o setor de construção, ele geralmente é um setor descoordenado, e a Tenda é uma empresa integrada na cadeia de valor. O que isso significa? Significa que eu prospecto terrenos, eu faço toda a parte de incorporação, eu desenvolvo qual vai ser o projeto que vai entrar naquele determinado terreno, eu construo e vendo as unidades, né? Eu faço todo o processo. Isso é chave da escalabilidade. Então, vamos pensar aqui juntos. Se eu tenho uma fábrica e eu também sou a empresa que desenvolvo os projetos e eu sei qual é a minha demanda endereçável, a minha demanda endereçável são famílias de baixa renda no interior do país, que é um segmento gigantesco. Tá? Ele é infinito aqui. A gente está tratando como 30 mil unidades habitacionais de full potential. A gente fez essa conta baseada em market share, ele seleciona algumas cidades do país, cidades médias, que até para dar um pouco uma noção de escalabilidade. Mas você tem, vamos pegar aqui, cidades de 200, em que a gente poderia fazer 250 até 1.000 unidades todo ano. Pô, eu coloco um time de prospecção de terrenos, crio um mecanismo, um sistema de vendas em cada uma dessas regiões, e aí a minha fábrica, que vai estar atuando em 3 turnos, ela vai saber quais são os produtos que a gente tem que fazer. De novo, essa conversa fica um pouco mais truncada, porque a gente ainda não abriu algumas coisas para o mercado. Mas vamos supor aqui. Hoje, como que é o modelo hoje? Cada decisão de entrar numa região metropolitana implica em eu fazer um investimento num jogo de formas de alumínio. Cada jogo de formas, Gustavo, produz 4
unidades habitacionais dia. Então, no começo do dia, só para vocês visualizarem, no começo do dia, o time de obras chega, tira a forma de alumínio do que foi feito ontem, monta a forma de alumínio como se fosse montar quatro apartamentos, um corredor e tal, meio andar, imagina meio andar, um andar tem 8 apartamentos, monta meio andar de um prédio, ao final do dia chega uma concreteira, joga concreto líquido dentro dessa forma de alumínio, no dia seguinte isso está seco, e a gente tira a forma e faz mais meio andar. Então a gente constrói meio andar por dia. Eu chamo isso, dentro da tenda, de fábrica. Um jogo de formas de alumínio, dentro lá do negócio, eu chamo de fábrica. Então essa nossa fabriquinha, que fica dentro do canteiro, faz 4 unidades por dia. A escalabilidade, ela vai variar a depender da tecnologia, né? O tamanho da fábrica ela vai variar a depender da tecnologia que a gente optar. Mas a ideia é ter uma fábrica, provavelmente vai ser uma fábrica de uma escala, vamos imaginar que seja uma tecnologia leve, vai ser uma fábrica de larga escala, e desta fábrica a gente vai direcionar painéis, partes pré-moldadas, já prontas para os terrenos de várias cidades do Brasil, que a gente vai ter feito a incorporação, a gente vai ter pensado o planejamento, todo o planejamento de demanda, para onde vão esses produtos. A ideia é que nós sejamos uma fábrica, uma indústria, uma cabeça industrial, levando seus produtos para as regiões, a depender de onde eu tenho terreno, enfim. É um modelo novo, não é um modelo... A gente até fala muito isso no Tenda Day. Quem tiver curiosidade, tem um vídeo de 1 hora, o Rodrigo Osmo, que é o CEO da companhia, fazendo toda essa explicação, né? Muito mais detalhes sobre o off-site do que eu estou conseguindo passar aqui para vocês. Mas ele fala um pouco disso, né? É um negócio novo, não existe um player de grande escala fazendo construção off-site no Brasil. Tem empresas de muita escala no Japão, que é um país que é forte em off-site. Na Suécia, a Suécia é um país que praticamente usa off-site em mais de 50% da construção, porque lá tem inverno muito rigoroso, né? Você não conseguiria colocar os trabalhadores no canteiro, então isso acelerou a construção off-site. Mas o desafio da tenda, o desafio dos executivos, o desafio estratégico da companhia nos próximos 5 a 10 anos é provar um modelo construtivo, breakthrough, rentável, levando a habitação de qualidade, atendendo a demanda do interior do país com uma construção off-site, que é um negócio que veio para ficar. É um desafio. Legal, obrigado. Você mencionou algumas vezes estratégia organizacional, estratégia corporativa. Eu tenho uma pergunta aqui nesse sentido. Como é que é feita a decisão de compra pelo cliente? Tá? Como é que ele escolhe a tenda e não um concorrente? Aqui eu imagino o que é valor para o cliente, né? Quais são os critérios essenciais para comprar em vocês ou num concorrente? Né? Perfeito, perfeito. Cara, o cliente toma a decisão de mudar de vida. Acho que esse é o primeiro passo. Ele mora com os pais, mora com os sogros, mora no barraco, sofre com uma enchente, sofre com uma condição adversa, sofre com a Covid e decide mudar de vida. Acho que o primeiro passo é vou decidir mudar de vida. Como que isso acontece nesse determinado momento? Muitas famílias recorrem a conhecidos que passaram por essa experiência. Então, a gente nota que quando um cliente da tenda, uma pessoa que comprou da tenda, fala com uma pessoa que está nessa situação de vida, quando você tem alguém que mora num tenda, encontra uma pessoa assim e fala que está feliz, que está morando num tenda, o indicador que eu quero passar para vocês é o seguinte: das pessoas que chegam na tenda, tendo sido indicadas por um cliente, a chance dela concretizar a compra é 6 vezes maior do que as pessoas que não chegaram por um conhecido. Então, primeira coisa eu quero mudar de vida e eu conheço alguém que fez esse movimento, isso é positivo. Então, quando você é uma tenda, que é uma empresa que vai cumprindo prazo, vai entregando o que você promete para cada vez mais famílias, você vai criando uma base de clientes tenda, de famílias tenda cada vez maior, que vai disseminando para novas pessoas. Isso é uma forma. Com a pandemia, muitas pessoas começaram a recorrer à internet.
Isso surpreendeu muito a gente. A gente atua com a renda média das nossas famílias, a gente mostrou aí, é coisa de R$ 2.500, R$ 2.500 de renda familiar mensal. Essa é a renda média de um cliente da Tenda. E existia um certo preconceito, uma dúvida nossa, se a partir do momento que a gente fechasse as nossas lojas físicas e dependesse da internet, será que o pessoal tem uma internet para fazer uma compra, está disposta a interagir com a companhia online? Isso acontece. Então, as pessoas entraram na internet, procuraram por empresas que fazem apartamentos dentro do Minha Casa Minha Vida. Isso favoreceu as empresas mais estruturadas, que conseguem fazer toda a jornada online. A Tenda hoje tem tour virtual pelo apartamento, faz comunicação pelo WhatsApp, faz uma comunicação direta com o cliente. E o nosso cliente é um cliente de região metropolitana. Ele é um cara classe C. O cara de classe C, região metropolitana, ele é um cara que já tem internet, que está ligado e está fazendo a compra. Nós batemos o recorde de vendas brutas na semana, no trimestre auge da pandemia. A gente atribui a esses fatores que eu fui falando. Necessidade de tomar essa decisão de mudar de vida. Deixar de lado as experiências e voltar a valorizar o bem, o imóvel. Encontrar uma empresa sólida, que tem um site bacana, que tem um track record. E se eu conheço alguém que já comprou um Tenda, fica ainda mais fácil a venda, né? Fica 6 vezes mais fácil a minha venda. Então, um pouco são esses elementos, Gustavo. Obrigado. A título de curiosidade, até para ilustrar no relatório deles, você sabe quantas famílias já adquiriram imóveis com a Tenda? Sim, a gente... até isso, Bruno, é um negócio para a gente pensar em colocar, né? Fazer um totalizador. A gente tem esse número. No ano de final de 2018, a gente bateu 100 mil unidades entregues, no final de 2018. Então, eu devo já ter entregue mais ou menos umas 120 mil residências, né, na minha história toda de Tenda. Claro que isso está acelerando, né? Eu estou falando em 50 anos de história com 120 mil unidades entregues e estou lancei 18 mil em 2019. Então, esse número está crescendo a passos largos. Bacana. O setor de real estate, ele tem uma questão contábil que ele é um pouco diferente dos demais setores, né? Se você puder explicar um pouquinho, principalmente, aí eu vou endereçar uma pergunta que eu recebi aqui. Tem uma discrepância entre venda líquida e receita bruta. E também, se puder falar um pouquinho de como é que é o reconhecimento de custo, também receita e custo, para o pessoal poder fazer a modelagem mais correta e precisa. Perfeito. Acho que aí é o grande calcanhar de Aquiles. Eu tenho dois anos de Tenda, eu vejo os números no detalhe, eu tenho acesso a todo mundo e ainda fico confuso. Então, acho que esse é um ponto importante para tentar esclarecer. Mas, basicamente, é o seguinte. O setor de construção civil, ele reconhece a receita e os custos pelo conceito do POC, né, que é o Percentage of Completion, que é uma metodologia ligada a projetos. Empresas que atuam com projetos geralmente reconhecem receita pelo Percentage of Completion. Qual que é a ideia, então, no caso aqui? Vocês notaram com razão que existe um delay, um descasamento entre a venda e a receita, mas ele é um delay, né? A venda deste ano, provavelmente a receita do próximo ano. Então, meio que contrato a receita do próximo ano, um ano antes. Um pouco tentando generalizar um pouco isso que acontece. E por que é isso que acontece? Como que funciona o POC? Eu começo o receitamento, o percentage of completion, o percentual de completude, está baseado no andamento físico de cada projeto. Então, todo trimestre, quando eu vou fazer o fechamento trimestral, eu olho para todos os meus projetos, um a um, e avalio quanto que eu já andei, quanto que eu já tive de andamento físico, obra a obra. Como que é auditado isso, né? A nossa auditoria externa, anualmente, ela avalia os nossos processos, só que eles têm um cross-check muito interessante, que é o seguinte. Vocês vão lembrar que eu comentei que o nosso modelo é gerador de caixa e que a Caixa Econômica Federal paga para a Tenda, ela direciona para a Tenda o
o recurso que vai ser financiado pelo cliente, a Caixa Econômica direciona para a Tenda conforme o andamento da obra. Então, a Caixa faz o seguinte, existem engenheiros da Caixa Econômica que vão nas obras auferir o quanto elas andaram mês a mês. Isso é físico, isso existe. Vai lá uma pessoa e aufere, e isso direciona para a gente. Então, quando a auditoria quer confrontar, ela olha os nossos números, olha os da Caixa Econômica. Claro que sempre tem uma pequena diferença, porque eu estou olhando o andamento de fato, e a Caixa Econômica ele está olhando para uma planilha dele lá, mas como a Tenda é muito padronizada, a auditoria já tem conforto, então isso é super tranquilo do ponto de vista de auditoria. Do ponto de vista financeiro e de como isso é demonstrado no nosso balanço. Cada projeto tem unidades. Então, imagina que cada projeto tenha 300 unidades. Um projeto que eu já vendi 100 unidades, mas eu ainda não comecei a obra, eu só tenho o terreno, vamos dizer que o terreno seja 10% do VGV. Eu ainda não comecei a obra, só fiz terraplanagem e tenho esse terreno. Eu ainda não recebi nada. Tá? Eu ainda não reconheci receitas. Eu vendi 100 unidades por um valor X de reais, eu ainda não reconheci receita, eu ainda não reconheci custo. A partir do momento em que eu começo a obra, imagina que no próximo trimestre eu andei 30% da minha obra. E neste trimestre eu vendi mais 50 unidades. Agora eu tenho 150 unidades vendidas, com 30% de obra andada. Neste projeto, eu reconheço como receita 30% 150 unidades, né? Desculpa, 150 das 300 unidades, vezes o andamento da obra. Então, vou tentar ilustrar de um outro jeito. Imagina um projeto de 300 unidades, 150 unidades foram vendidas, 150 estão no estoque, ainda não vendi. Essas 150 unidades eu vou reconhecer como receita o percentual de obra andada, os 30% de obra andada. Conforme eu vou andando a obra, eu vou reconhecendo aquilo que eu já tinha vendido e uma nova venda eu já vou com o POC atual. Então, no próximo trimestre, agora eu estou com a obra 70% pronta, todas as vendas que eu fizer naquele TRI já vão ter 70% de reconhecimento de receita, e aquilo tudo que eu tinha vendido, imagina que estava em 30%, subiu para 70% do andamento da obra, eu reconheço esse marginal. Isso vale para a receita, isso vale para o custo, né? Existe um negócio muito forte no setor que é o tema do distrato, né? Imagina que aí, num determinado momento, o cliente que existe isso no setor, né? Se você, no segmento de média e alta renda, muitas vezes isso acontece, o cara tem a opcionalidade, ele pode desistir da compra, ele pode devolver para a construtora. E aí esse é o distrato, a construtora tem que tirar a receita e tirar o custo no momento do distrato. Isso acaba acontecendo. Como que funciona para a Tenda? A Tenda tem um indicador de distratos muito baixo. Por quê? Porque a gente corre, no momento em que o cliente assina com a Tenda e faz o compromisso de compra e venda, que ainda é uma opcionalidade, ele ainda pode desistir disso, mesmo tendo pago o ato, a gente corre para que ele faça o financiamento junto ao banco, junto à Caixa Econômica. A partir do momento em que ele fez o financiamento junto à Caixa, o que acontece? Primeira coisa, eu transfiro o risco dos recebíveis para a Caixa. A Caixa ela vai me pagar conforme o andamento da obra e ela vai se preocupar com o grosso da inadimplência daquele cliente. Então, o cliente, a primeira decisão dele ele tem que manter os pagamentos para a Caixa Econômica em dia, porque isso é transformacional para ele. Se ele não pagar a Caixa em dia, a Caixa pode retomar a casa dele. Mas o fato eu estou falando tudo isso por quê? Porque o fato de eu direcionar ele rapidamente para a Caixa reduz o índice de distratos da companhia. Eu sofro muito pouco com distrato passando na minha receita, impactando minhas linhas de receita e custo. Como eu sou uma empresa industrializada, com uma margem bruta mais constante, essas coisas passam no meu balanço de uma forma mais suave do que geralmente numa empresa de média e alta renda, que você tem mais lombadas ali no meio do caminho. Em linha geral é isso, acho que tem muito, daria para dar uma aula aqui de POC, a gente entrar no detalhe, mas acho que esse é um dos desafios das equipes também, né?
Até recomendo que o pessoal procura na internet, gente. Percentage of completion. Vai ter muito vídeo no YouTube, blog, esse tipo de coisa, porque é importante vocês entenderem isso para fazer uma modelagem correta, né? Mas eu entendo como a tenda é pulverizada, isso acaba suavizando. É isso que você falou. Quando você tem empresas muito Isso. concentradas de alta renda, aí você vê uma oscilação maior. Também, se eu puder falar rapidamente agora, algumas questões sobre FGTS. Tá havendo muito saque, né? Isso é uma questão que preocupa o setor, preocupa vocês? Como é que é o impacto disso para a tenda, na tenda? Sim. Até 2017, antes do governo Temer, o FGTS era um fundo intacto, você não tinha essa discussão de saques, isso era incomum. O governo Temer, pensando em endereçar a crise econômica, talvez a maior recessão da história do Brasil, em 2017, então, liberou o saque das contas inativas, que é um saque muito alto, assim. O saque naquele momento pegava você, qualquer pessoa podia sacar qualquer montante das suas contas inativas, as contas dos seus empregadores antigos. Então, esse saque aconteceu, mas ainda assim as disponibilidades do FGTS ficaram acima de 100 bilhões de reais, né? Depois vieram os saques agora, já no governo Bolsonaro. Saques menores, cada vez menores os programas. Então, saque de R$ 500, agora está em vigor um saque de R$ 1.045 por trabalhador. O que a gente tem notado? Tá? Em primeiro lugar, os trabalhadores de baixa renda, os trabalhadores com menos de 3 salários mínimos, costumam ter suas contas no talo. Novos programas de saque já não atendem mais a massa da população, as famílias, não chega mais no grosso de quem consome. Tá? Hoje em dia, só para vocês terem uma ideia, mais de 80% dos recursos de trabalhadores do FGTS são em contas acima de 3 salários mínimos, são em contas de famílias fora do programa Minha Casa Minha Vida, do que a gente consideraria classe média, média alta e alta. Então, qual que é a discussão que a gente, o setor, via Abraim, que faz muito com o governo? O governo tem que, o governo tem que tomar cuidado ao estimular que o FGTS faça novos saques, porque os saques, eles são medidas que privilegiam as famílias de alta renda. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui? O FGTS, ele é uma medida de transferência de renda super interessante para o governo, porque ele gera um efeito fiscal maior. Sempre que eu faço saque, eu estou estimulando as famílias a acabar depositando os dinheiros em outras aplicações, né? Estão tirando o FGTS para aplicar em outro lugar. Existe hoje, dentro do governo Bolsonaro, a gente tem isso cada vez mais claro, a percepção de que o FGTS é um fundo importante, importante principalmente para a habitação popular, para a geração de empregos, para um setor extremamente relevante que consegue sobreviver às crises, né? É uma medida anticíclica sem efeito orçamentário. Mas, acho que respondendo com até mais transparência à pergunta, é talvez o principal risco do nosso negócio. Tá? Existia, alguns anos atrás, talvez o maior risco fosse, será que esse programa ele vai durar? Mas o risco de FGTS ele era um risco mínimo, porque não se falava em saques até 2017. E hoje dá para dizer que é um pouco o contrário. Tá? A gente tem que estar vigilante junto com o FGTS. Então, todas as empresas do setor acompanham a disponibilidade do FGTS, se tem recursos no fundo. Os analistas do sell-side, eles acompanham muito esse assunto, tem muito relatório também sobre as disponibilidades do FGTS. A gente acredita que o governo e as pessoas que administram o FGTS têm sido bastante responsáveis, Gustavo, bastante responsáveis em ter um orçamento definido que garanta a sustentabilidade do fundo e cumprir com esse orçamento. E só permitir saques que caibam dentro do orçamento. Então, o saque de R$ 1.045 por trabalhador em 2020 foi o único saque promovido pelo governo esse ano, no meio da pandemia. E esse saque ele está praticamente
contemplado no orçamento do FGTS para 2020. Por quê? Porque o orçamento do FGTS previa que haveria mais saques do programa 2019 acontecendo em 2020 do que de fato ocorreu, e porque migrou-se o que chamava-se Fundo PIS/PASEP, que era um fundo antigo, que tem cotistas pré-1988, no montante era um PL de mais ou menos 22 bi de reais, que migraram para o FGTS para servir de funding para esse saque. Ou seja, equipe econômica está muito focada em preservar o FGTS, garantir a sustentabilidade do programa. O que a gente tem que ficar vigilante são medidas que o Congresso vem a tentar fazer, provar para o Congresso que isso poderia inviabilizar o fundo, poderia fazer com que o fundo quebrasse, o que seria trágico para todos os cotistas, e às vezes com essa narrativa a gente consegue, cara, foca no orçamento, foca em atender o que você tem lá, cuidado com essas iniciativas de saque, porque elas podem levar o fundo a quebrar no médio prazo, e o governo tem sido bastante diligente, o Congresso tem entendido muito essa pauta e tem parado de fazer essas medidas malucas, mas se eu fosse apontar aqui um risk factor, algo a acompanhar é FGTS. Tá? É um tema que, por exemplo, o investidor estrangeiro tem mais dificuldade de acompanhar todas as mudanças, tudo que acontece no Brasil. Geralmente, quando a gente interage com o investidor de fora do Brasil, é a parte mais difícil, assim. Não é o POC, é o FGTS. O que está acontecendo? Tendo muito saque. E a nossa perspectiva hoje está mais positiva, que o governo atual tem tomado bastante cuidado com isso e garantido fazer saques imediatos baseados no orçamento que ele tem. Tá bom. Para a gente já encaminhar aqui para a finalização, vocês dão algum guidance? Você pode prover algum norte para as equipes em termos talvez de CAPEX, VGV, venda, margem, qualitativo ou quantitativo? Tá. A gente trabalha com... A maior parte dos guidances hoje são qualitativos. A gente deixou de dar guidance esse ano, mas tudo que eu vou falar aqui, de alguma forma, está escrito nos nossos materiais de RI, então, ou já foi falado em call, então não tem problema nenhum no que eu vou falar daqui para frente. A Tenda acredita que é possível crescer os lançamentos da ordem de 10% a 15% ao ano nos próximos 5 a 6 anos, com base no modelo de negócios atual. O modelo de negócios futuro, a gente não consegue precisar, mas a gente já passou alguns números do potencial crescimento desse modelo, que seria full potential, e aí vai de cada equipe fazer a sua modelagem e pensar como que isso pode acontecer. Do ponto de vista de... Eu dando uma noção de lançamentos, a próxima pergunta é ter uma ideia das vendas. A gente hoje tem um track record muito sólido de VSO, que é o quanto a gente consegue ir transformando esses lançamentos em vendas. A gente não vê motivos para ter uma mudança significativa na nossa velocidade de vendas daqui para frente, porque o programa Minha Casa Minha Vida, o Casa Verde e Amarela, continua com os mesmos parâmetros, porque a gente continua praticando preços abaixo da média e não está mudando a nossa estratégia, então não teria por que mudar muito esta variável, tá bom? Então disso derivam as vendas. Das vendas, acho que tem uma tentativa de entender um pouco como é que vai ser o POC, então a gente já passou aqui o slide que mostra quanto tempo leva entre lançar, começar a obra e terminar a obra, que é o delay entre a venda e a receita líquida. E aí vamos falar um pouco de margem bruta. A gente falou no nosso último call de resultados que a companhia acredita que a margem bruta deve ficar mais estável na casa ali da margem bruta registrada nos últimos 12 meses, principalmente nos últimos 6 meses, parece ser uma margem bruta dos nossos projetos atuais. Então, por que a gente acaba não dando guidance? Porque a gente vai se baseando no nosso track record, num modelo mais estável. Nossa trajetória é uma trajetória de crescimento, ela parte um pouco da premissa de que você tem que estimar quanto que a empresa vai crescer. Se você quiser arriscar que a margem bruta pode ser maior do que ela é hoje, as equipes aqui vão ter que tentar entender se tem efeitos one-off que aconteceram no nosso resultado recentemente que podem sair da frente, podem melhorar nossa margem. Então tem um pouco aí um
um pouco de apostar o que pode ser a margem da companhia, mas a gente tem mostrado um track record de estabilidade e tem os outros peers que também ajudam a dar um entendimento maior. Entrando então com a margem, acabei endereçando o tema de custo. Uma coisa para ficar no radar de vocês é aquecimento econômico pode levar a um aumento de custo de terrenos, a um aumento de custo de construção, por um lado. Por outro lado, a Tenda, conseguindo viabilizar a sua verticalização, vai conseguir entrar com o mesmo projeto, que tem o mesmo custo construtivo, em regiões mais nobres, né, cada vez mais centrais, e se eu consigo pegar famílias de renda um pouco mais altas, eu consigo melhorar um pouco o meu preço. Então, tem um pouco aqui de espaço, tanto para um preço um pouco maior, a depender de alguns fatores, quanto para um custo um pouco maior, a depender de alguns fatores de aquecimento econômico. Isso também vale a pena tentar olhar. Quem são os principais fornecedores? A gente compra muito aço. Aço é um segmento que é relativamente consolidado. Você tem uma empresa aberta como a Gerdau, que dá a sinalização de como está isso. Enfim, tentando dar aqui algumas pistas aí para vocês sofisticarem a análise. Que mais? Aí entrando para a parte de... Passamos então de receita, custo, vamos entrar nas despesas. As despesas administrativas da companhia, elas subiram em 2020, porque aqui também existe um descasamento da nossa ambição estratégica e a receita que virá dela. Então, a gente em 2020 começou o ano com um novo diretor de desenvolvimento de negócios, uma nova diretora de recursos humanos para trazer talentos para a companhia, revisar nossa cultura, fazer com que a Tenda... O que a Tenda vai precisar para viabilizar um modelo off-site, uma cabeça de inovação para que isso aconteça. Investimos muito em marketing e TI. Todos esses investimentos significam um aumento da nossa despesa administrativa no curto prazo. Mas isso deveria diluir conforme eu vou tendo receita. Então, estou investindo numa estrutura um pouco maior para eu gerar receitas maiores no médio prazo. Então, tem uma história aqui de diluição de despesas por vir. Resultado financeiro, aqui é uma conta, né? Então, acho que é olhar para o nosso endividamento, para o nosso caixa líquido. Eu posso falar para vocês que a gente é muito conservador nas aplicações, então, nosso caixa ele não passa aí de 100% do CDI, a gente é tesouraria que coloca dinheiro em tesouro. E, por outro lado, eu tenho meu custo de dívida. Essas informações também a gente apresenta tanto no balanço quanto no release. A gente vinha aí uma trajetória de redução de spread over CDI, mas na Covid isso subiu. Então, vai depender um pouco da trajetória da companhia. A companhia teve o seu rating AA+, reafirmado pela Fitch, com agora a perspectiva positiva. Isso impacta custo de dívida. Também vale... a gente tem o relatório de rating da S&P no nosso site de RI, na aba de classificação de risco. Como que funcionam os impostos do setor? A Tenda ela opera sobre o regime de tributação exclusiva RET 4, em que eu tenho uma tributação equivalente a 4% da receita bruta, 2% passam antes da receita líquida e 2% passam como como impostos ali na linha do lucro, tá? Então você tem, isso também tem bastante na internet, já estou falando muito, começando a me atrapalhar, mas você tem lá toda a linha de impostos, acho que vale a pena vocês darem uma olhada. Procurem pelo RET 4, essa é a modalidade, esse é o regime de tributação a que a Tenda é exposta, acho que esse é um cuidado para tomar, vale dar essa pista agora. Por fim, acho que é isso. Assim, a gente tem uma política de distribuição de capital, de alocação, de estrutura de capital, que a gente quer manter a nossa alavancagem em menos 10 a 10% dívida líquida sobre patrimônio líquido. Numa empresa geradora de caixa, como que eu posso chegar lá? Eu posso chegar lá distribuindo capital para o acionista via dividendos ou via recompra, ou fazendo investimentos no crescimento do negócio. Esse talvez seja um número que a gente tem tido ainda dificuldade de ser claro com o mercado, né? Quanto da minha gordura de caixa gerada todo ano eu vou alocar em política de dividendos, distribuição de dividendos, ou no CAPEX da empresa.
mas fato é que a gente vai dar a melhor destinação possível para esses recursos, né? No ano de 2019, a melhor destino foi fazer recompra de ações e dividendos. Em 2020, a gente segurou um pouco pela Covid, mas já anunciou aí, a gente acabou de pagar o dividendo que faltava de 19, então a gente já está voltando a pensar em dividendos para 2020 de novo. Acho que era isso, Gustavo, pensando em grandes números, aqui dando uma passada pela DRE, né, pelo P&L com o pessoal, acho que é um pouco isso. Perfeito. Luiz, Bruno, agradeço pelo tempo de vocês, agradeço também o Everton aqui da CFA Society, a Luana, que estão ajudando aqui a organizar o Research Challenge. Lembro a todos os participantes, qualquer dúvida, vocês podem mandar e-mail para a gente, procura no kit do participante, que está no nosso site, nas regras globais. Tá? A gente vai disponibilizar a gravação desse evento no YouTube, no nosso canal do YouTube, e também recomendo que vocês olhem o formulário de referência da companhia, que algumas perguntas que eles mandaram, vocês vão ter algumas respostas lá. É um formulário bastante extenso, mas tem bastante coisa interessante. Tá? Novamente, agradeço a presença de vocês, agradeço ao tempo de vocês no sábado. Quem ainda não inscreveu a equipe, inscreva. Tá? Tendo alguma dúvida, vocês mandam uma mensagem para mim. E é isso, gente. Agradeço. As equipes, vocês têm que me mandar até o fim do mês, né? As 3 perguntas para mim, aqui para o e-mail do Research Challenge. A gente vai consolidar tudo, enviar para a empresa responde para a gente distribui individualmente aquelas perguntas mais estratégicas. Com relação às perguntas, o Luiz deu várias dicas agora, nesses últimos 5, 10 minutos, além do Q&A. Não adianta vocês perguntarem qual que vai ser o lucro desse ano ou a receita desse ano, porque ele não pode informar, mas procura trabalhar as questões mais estratégicas que ele pode mandar para vocês, porque tem uma questão de confidencialidade, aderência às regras da CVM que eles têm que seguir. Tem que ser pergunta estratégica, mas também não pode ser aquela coisa que eles não vão disponibilizar porque eles não querem que isso vaze para o concorrente. E é isso, gente. Vocês têm 5 semanas para terminar o relatório. Dá um gás nisso. A gente vai estar esperando fechar as inscrições para sortear os mentores, que são os tutores, mas vocês já devem estar com o modelo, já deveriam estar construindo o modelo financeiro, já deveriam ter um rascunho do relatório, para vocês entenderem o que vai ser avaliado pelos graders no relatório. Olha ali nas regras globais, tem uma parte do anexo, onde vocês têm qual o critério que os graders vão avaliar. Então vocês conseguem alocar a energia de vocês, né, nesses pontos. Vocês têm que ver o que tem no relatório de vocês e lembra, dá uma olhada nos vencedores do Brasil do ano passado que tem no nosso site, dá uma olhada nos finalistas globais que tem no site do CFA Institute. E é isso, gente. Bola para frente. Vamos aproveita esses 3 eventos que a gente vai divulgar no início da semana que vem com esses gestores, funcionários da XP para ajudar vocês. E a bola está com vocês, tá? Estou torcendo muito por vocês. Lembra que ano passado as 2 equipes vencedoras do Brasil venceram a semifinal regional e as 2 equipes brasileiras foram finalistas de Américas e a equipe da USP foi finalista global. Significa que o trabalho duro vale a pena e não entra com essa síndrome de perdedor não, porque aqui no Brasil vocês têm grande capacidade de tirar onda, com português claro, de terem bastante sucesso nisso, tá? Obrigado. Se o Luiz e o Bruno quiserem falar um tchau aí para o restante do pessoal, do meu lado acabou. Obrigado, pessoal. Boa sorte. Um bom fim de semana a todos. Foi um prazer falar com todos vocês. Vou passar a bola aí para o Bruno, mas muito obrigado. Força a todos e um prazer ter falado com todos vocês. É isso. Foi um super prazer estar aqui. Boa sorte. Se dediquem e boa sorte. É isso. Valeu. Obrigado. Valeu, pessoal. gente. Obrigado pelo tempo de todo mundo aqui. Abraço, pessoal. Tchau. Abraço. Tchau, tchau.